Beleza? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês, tentar explicar para vocês de uma forma mais simples como que é a comunicação celular. É um tema um pouco complexo, então eu fiz aqui 4 desenhos representando cada tipo de comunicação. Aqui no desenho eu vou tentar mostrar para vocês, tentar explicar as estruturas que estão trabalhando e aí vocês têm esse vídeo, vocês podem estudar também por esse vídeo, podem pausar o vídeo a hora que vocês quiserem para tentar entender. A gente vai ter a monitoria segunda-feira, mas aí eu vou mandar este vídeo para vocês para ter um material a mais para você estudar. Beleza? Então, aqui a gente tem a comunicação celular. Um tipo de comunicação é a proteína G, também chamada de cascata de AMP cíclico ou adenosina monofosfato. Vamos entender primeiro as estruturas. Aqui a gente tem o meio intracelular, que é o lado dentro da célula, e aqui é o meio extracelular, o meio fora da célula. Beleza? Aqui então temos as estruturas, temos o receptor de membrana, temos essas 3 subunidades. Então aqui temos toda a cascata bem explicadinha. Bom, neste momento sem a ligação do hormônio, essas proteínas estão inativas. Por quê? Porque elas necessitam que um ligante se ligue ao receptor. Beleza? Então geralmente na proteína G, o hormônio ligante vai ser a epinefrina. É um exemplo. Então vamos lá. Esse hormônio ele vai chegar e vai se ligar no receptor da membrana, ok? Então ele veio, se ligou no receptor da membrana. Esse aqui é o passo 1. Se ligar no receptor. Beleza? Então, quando o hormônio se liga ao receptor de membrana, esse receptor geralmente é ligado a 3 subunidades. Estas são a gama, a beta e a alfa. Esta alfa, por último, é a mais importante, porque é esta parte da proteína que vai se ligar a uma outra enzima, a uma outra proteína e vai desencadear toda a cascata. Então, vocês podem observar que aqui é GDP. Por que GDP? Porque ainda não chegou a energia para formar em GTP. Então, quando o hormônio se liga novamente no receptor da membrana, esse receptor manda um sinal para essas 3 subunidades. Então, imediatamente, um ATP é mandado para a subunidade alfa. Então, esse GDP transforma em GTP, ok? Então, ele tem mais um fosfato. Então, ele tem mais um grau de energia. Então, essa subunidade alfa se desprende dessas outras duas, da gama e da beta, e ela vai em direção e se liga a esta enzima. Esta enzima, por sua vez, se chama adenilato ciclase. Aqui eu coloquei como AC. Então, a proteína GTP, ela ativa a adenilato ciclase. Ativando a adenilato ciclase, ela vem e quebra o ATP em 2-fosfato, ou seja, perde 2-fosfato. Esse ATP vira o AMP ou adenosina monofosfato, AMP cíclico. Esse AMP ele ativa. O AMP ele é um mensageiro secundário extremamente importante. Então ele vai ativar uma proteína chamada de quinase A. Essa proteína quinase A vai desencadear uma fosforilação de outras proteínas. Então ela fosforila uma proteína, fosforila outra proteína, até gerar uma resposta. Quando essa resposta é gerada, acontece que
todas essas estruturas, como por exemplo a GTP, a subunidade alfa, ela volta e se liga novamente à gama e à beta. Em outro caso, pode acontecer que quando uma resposta já é gerada, esse AMP cíclico ele é inibido por uma enzima chamada de fosfodiesterase. Então a fosfodiesterase degrada o AMP cíclico, assim que a resposta foi gerada. Então, galera, a cascata de AMP cíclico não passa disso. Então, sempre, em todas as cascatas, necessita de um ligante, que no caso aqui é um hormônio. O hormônio se liga ao receptor, o receptor manda essa mensagem à subunidade alfa, a subunidade alfa ativa a adenilato ciclase cliva ou quebra o ATP em AMP. Esse AMP cíclico ativa a proteína quinase A e a quinase A fosforila outras proteínas até gerar a resposta. Essa é a cascata da proteína G, ou a cascata de AMP cíclico. Agora, galera, tem uma outra cascata que é a chamada cascata de IP3 ou cascata de cálcio, beleza? Vamos entender novamente como é que é. Novamente, a gente tem uma proteína receptora, ok? Esta proteína receptora, ela está, portanto, no momento inativa. Ela necessita de um hormônio ou qualquer outro ligante. Aqui, de novo, um exemplo é o hormônio. Este hormônio, ele se liga aqui na proteína. Então, essa proteína receptora novamente manda uma mensagem à subunidade alfa. A subunidade alfa se desprende da subunidade gama e beta e se liga a uma outra enzima. Essa enzima, dessa vez, ela tem o nome de fosfolipase C, ou chamada de PLC. Então, aqui, novamente, aqui o GDP recebe de novo um fosfato e transforma em GTP, e esse GTP ativa a fosfolipase C. Essa fosfolipase C, por sua vez, ela vai clivar, ou ela vai quebrar um fosfolipídio. Esse fosfolipídio, ela vai quebrar em diacilglicerol, ou também chamado de DAG, e também ela quebra em IP3. Este IP3, ele segue até o retículo endoplasmático liso. Lá no retículo endoplasmático liso existe um canal específico para o IP3. Então esse IP3 se liga no canal do retículo endoplasmático liso, o IP3 abre o canal e o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de armazenar uma quantidade, uma boa quantidade de cálcio. Então o IP3 abre o canal de cálcio e o cálcio ele é transportado até uma enzima. Esta enzima é chamada de quinase C, uma enzima ou uma proteína chamada de quinase C. Lembrando, ela também não clivou o diacilglicerol, então o diacilglicerol ele também se liga à quinase C. Então, para ativar a quinase C, o cálcio se liga nela e também o diacilglicerol se liga nela. Se ligando, a quinase C ela fica ativada. Então, ela vem, fosforila outras proteínas e gera a resposta, beleza? Aqui, ó, meio intracelular dentro da célula, meio extracelular. Novamente, o hormônio se liga na proteína receptora, a proteína receptora manda a mensagem para a subunidade alfa. Essa subunidade alfa recebe um ATP que se liga à enzima e ativa a enzima fosfolipase C. A fosfolipase C cliva um fosfolipídio. Esse fosfolipídio é clivado em diacilglicerol e IP3. Este IP3
ele se liga a um canal específico do retículo endoplasmático liso e libera cálcio. O cálcio, por sua vez, vai ativar a proteína quinase C. O diacilglicerol também se liga na quinase C. Então, diacilglicerol e cálcio, os dois ativam a quinase C. Por fim, a quinase C fosforila outras proteínas e gera a resposta. Isso, galera, é a cascata de IP3 ou a cascata de cálcio. Beleza? Agora, a gente tem também o receptor vinculado à enzima. Por que vinculado à enzima? Algumas substâncias do nosso corpo, por exemplo, alguns hormônios, precisam ter uma rápida dissipação no nosso corpo, uma resposta muito rápida. Então, por isso que essas proteínas receptoras são ligadas a esta enzima. Vamos ver como funciona. Geralmente, a insulina é que se liga nesta proteína receptora. Então, a insulina se liga aqui, então ela ativa esse complexo. Ativou a proteína receptora, o sinal é enviado diretamente para a enzima. Aqui não existe a proteína, a subunidade alfa, para desencadear aquela informação. A própria proteína receptora, já é ligada diretamente a esta enzima. Então, esta enzima, ela causa uma autofosforilação. Ela se autofosforila, ou seja, ela altamente adiciona fosfato. Isso para gerar uma resposta mais rápida. Geralmente, a proteína ou a enzima que é acionada é a tirosina quinase. Então, essa tirosina quinase, ela é fosforilada pela própria enzima. Então, essa tirosina quinase, essa parte, ela se desprende, ela vai até o citosol e lá ela gera a resposta. Como, por exemplo, se os níveis de açúcar, de glicose estiver alto na corrente sanguínea, a insulina ela vai rapidamente e diminui esse teor de glicose no seu sangue. Então, mais uma vez, a insulina se liga na proteína receptora. Essa proteína receptora está ligada à enzima. Então, essa proteína receptora já manda o sinal à enzima e a própria enzima ela se autofosforila, fosforila a tirosina quinase. Então, essa tirosina quinase ela se desprende, vai até o citosol e do citosol gera a resposta. Beleza? Esse aqui é um pouco mais simples, é o receptor vinculado à enzima. E por fim, galera, a gente tem mais um, não menos importante, que é receptores livres no citosol ou no núcleo. Mas como assim? Existem receptores que estão dispersos no citosol, não estão presos à membrana, eles estão dispersos ao citosol, e existe também receptores dentro do núcleo. Como que isso acontece? Geralmente é um hormônio esteroide. Um hormônio esteroide pode ser a progesterona, pode ser a testosterona. Então, este hormônio está no meio extracelular, ele entra dentro da célula, ou ele pode se ligar a um receptor do citosol, esse hormônio esteroide pode se ligar a este receptor que está disperso no citosol, ou ele pode se ligar ao receptor que está dentro do núcleo. Aí é o caminho distintos. Se ele se ligar ao receptor de citosol, ele vai, obviamente, gerar um tipo de resposta. Mas caso ele, por exemplo, se ligue ao receptor de membrana, ao receptor que está dentro do núcleo, ele pode gerar ele pode gerar uma resposta relacionada à produção de proteína, relacionada à transcrição do RNA mensageiro. Mas isso é só um exemplo, existem outros exemplos. Mas então, novamente, um hormônio ele pode se ligar tanto a uma proteína receptora livre no citosol ou a um receptor que está disperso no núcleo. Beleza, galera? Bom,
Isso foi a forma mais simples que eu tentei mostrar para vocês. Aí, segunda-feira, a gente tem a monitoria e qualquer dúvida é só me mandar. Valeu, galera!